Eu sou o professor Sargento Joel, presidente do Clube Militar Estadual da Paraíba. Estou aqui no escritório do Carneiro Limeira, os advogados parceiros do Clube Militar, trazendo, como prometido para vocês, mais algumas informações a respeito das nossas ações judiciais e outros temas. Portanto, eu gostaria que cada um de vocês prestasse bastante atenção, recebemos bastante ligações da última live que nós fizemos. E eu tenho certeza de uma coisa, que vai ter mais ligações também, muita gente interessada nas linhas de telefone, ou seja, está acabando. Quem ainda não adquiriu sua linha da TIM, nos procure com urgência. E muita gente querendo saber mais sobre as ações. Eu disse, o Adriano ficou de pegar, né, algumas perguntas, fez a caixinha? Sim. Isso, muito bem, competentíssimo, né? Então trouxe aqui a caixinha de perguntas, a doutora Carla vai nos responder. E olha, aqui nós temos muitos advogados. Como a doutora Carla é aquela pessoa mais próxima da gente, que lida com mais ações com a gente, aquela que está mais, ela representa o escritório aqui. Mas não se preocupe, tudo que vocês precisarem com relação a judicial, nós temos aqui no escritório do Carneiro Limeira, tá ok? Então, daqui o Coronel Edivaldo, Sargento Itamar, o Adriano, a doutora Carla. À disposição de todos. Então, vamos começar, doutora Carla. Vai começar a falar logo da cereja do bolo ou tem mais alguma coisa? A cereja do bolo é no final. A cereja do bolo é no final. Uma coberturazinha assim, chocolate e tal. Muito bom, doutor. Vamos lá. Vamos para as perguntas. Na semana passada a gente deixou... Semana passada não, foi na segunda, né? Foi segunda. A gente não conseguiu fazer na sexta. A gente foi para a segunda. Então na segunda-feira nós deixamos aqui aberto o espaço para perguntas. E as pessoas nos enviaram perguntas, não foi, Adriano? Foi, com certeza. A gente postou no Instagram e no WhatsApp do Clube Militar, certo? E aí tiveram algumas perguntas. E nós selecionamos as que a gente entendeu ser mais recorrente. E a gente vai falar aqui de uma forma que todo mundo entenda, não necessariamente da forma que a pergunta foi feita, tá? Mas todo mundo vai ter suas perguntas respondidas. Certo. Primeira pergunta, Adriano. Quais os requisitos acadêmicos para ingressar no quadro de oficiais e praças, segundo essa nova lei que a gente está debatendo? Pronto. É importante dizer que essa nova lei ela dá um prazo de 6 anos para que os estados se adequem para esses novos requisitos, mas para os oficiais é preciso ser sido formado em direito. Isso. E para os praças tem que ter uma formação em nível superior, certo? Perfeitamente. Então, os oficiais ou direito ou ciências policiais, de segurança pública, se no seu estado tiver, ou um nível superior para os praças, né? Então, o que nos leva a crer que os policiais agora, antigamente existia assim, cada estado tinha sua própria política, mas era mais ou menos assim. O cara que entrava no CFO, né, saía lá como nível superior em segurança pública. Perfeitamente. E o policial militar, quando ele passava no concurso, o praça, quando ele terminava a formação dele, ele saía como técnico em segurança pública. Perfeitamente. Hoje não vai ter mais a figura com a nova lei, não vai ter mais a figura do técnico, né? Agora todo mundo vai ter nível superior. Uns formados em direito obrigatoriamente. Perfeito, para oficial. E os outros em qualquer tipo de nível superior. Não pode ser mais um nível técnico, né? Perfeitamente. Certo. Nessa questão de nível superior, é somente bacharelado ou tem que ter atuação jurídica? Só bacharelado. Só bacharelado. Acho que eu me lembro, eu vi lá. A lei específica fala de bacharelado. Se eu não me engano, artigo 15 da lei. Lá. Certo. Próxima pergunta. Existe alguma restrição quanto ao uso de tatuagem? Isso é interessante falar porque a lei ela não discrimina a tatuagem. Especifica não. Mas ela fala que sim, não pode ter tatuagens expostas no seu uniforme e também ela não pode ser tatuagem que venha trazer alguma conotação pejorativa. Isso. Vamos lá. Apologia também. Apologia, justamente. Não pode ser, por exemplo, uma suástica que vai falar do nazismo. Não pode ser... Um palhaço. Eu ia dizer agora, por exemplo, o pessoal sabe que quem usa tatuagem de palhaço é matador de polícia, então não pode fazer alusões, não pode fazer alusões a drogas, a essas coisas que não são compatíveis com a própria
Exato. Lembrando que inclusive também não Tá. pode se fazer tatuagem que seja considerada obscena, né? Exatamente. Que na verdade seja aparentemente, Agora, essa né, questão obscena. essa questão de tatuagem, ela veio ser liberada a partir de quando? Eu não lembro, que na minha época, em 88, não podia ter tatuagem. Então, durante um período passou que era expressamente proibido no concurso da perfeitamente. Polícia Militar, vinha até no edital a vedação de tatuagem. Ocorre que o STF, ele decidiu que isso era uma cláusula discriminatória. Discriminatória? Então, o cara tem uma tatuagem com o nome de Deus, com o nome da família, tem uma florzinha, tem alguma coisa ali que não é nada muito relevante, né? Não tem nada gritante, não é uma tatuagem ofensiva, não é uma tatuagem. Então, Perfeito. o STF entendeu que aquilo ali não tinha problema nenhum com a Polícia Militar. Então, o que a lei orgânica vem falar? Ela vem exatamente dizer qual é a tatuagem que a Polícia Militar não aceita. Certo? Porque antes ela dizia apenas tatuagem. E aí, quando ela dizia apenas tatuagem, englobava tudo. englobava tudo. O cara tinha independente dos gostos pessoais de cada um, certo? Quem gosta, quem não gosta, independente. Mas vamos dizer que o cara tem um tribal, né? Tem um tribal no braço. Ele não está dizendo nada, é só um tribal. E aí ele vai chegar na Polícia Militar. Antigamente ele era vedado na mesma hora. Era assim, aquele tribal poderia ser uma expressão da cultura dele, a gente não sabe de onde ele veio, ou ele podia só apenas gostar mesmo. Mas vamos supor que o cara tenha um palhaço. Então, com a decisão do STF, era tipo, não pode vedar pela tatuagem em si. Então, ficava assim discutindo muito. Essa tatuagem pode, não pode? Então, a lei ela vem agora e diz o que pode e o que não pode. Certo? Perfeitamente, tá Se certo. a sua tatuagem, eu vou até pegar aqui, especificamente, ela vai dizer assim, ó. É o artigo 3º. Artigo 13, inciso 10, né? Isso, vamos lá. Veda tatuagens visíveis com os uniformes que façam alusão. Então, a tatuagem visível com o uniforme que faça alusão. Se a tatuagem ficar em canto que não dá pra ver com o uniforme, também não tem problema. Tatuagens visíveis com uniforme que façam alusão a suásticas, obscenidades, ideologias terroristas, apologia a violências, drogas ilícitas ou discriminação de qualquer raça, credo, sexo ou origem. Pronto. Em regra principal, o Supremo Tribunal Federal determinou, aliás, o STJ, né? Ele determinou que essas tatuagens, preferencialmente, deveriam ficar abaixo do uniforme. Né? Aí a gente sabe que nós temos o uniforme de passeio e o uniforme de trabalho. Geralmente o de passeio são mangas curtas. Agora E um certo dia eu até fiquei pasmo, eu cheguei cheguei numa instituição da Polícia Militar, aqui, e encontrei um jovem capitão e um jovem tenente, que o braço estava todinho tomado. Como ele estava com manga curta, né? Eu fiquei surpreso quando vi, porque a ideia é aquela tatuagem discreta, que seja abaixo do uniforme. Porque agora, mesmo com esse uniforme novo, mas o uniforme de passeio não foi modificado. Não, mas olha E agora? A veda tatuagem visíveis com alusões. Não, justamente. visíveis com uniformes que façam alusão. Não, mas justamente. Se a tatuagem for visível, mas não fizer alusão, pode. Nesse que eu estou dizendo, ele coloca aqui que em geral as tatuagens deveriam ser pequenas, discretas, ou aquelas que não aparecem sobre o uniforme, né, padrão, que são mais aceitas. Em regra, a principal é o conteúdo, segundo, em regra, o mais importante é a questão do conteúdo. Se o conteúdo é antiético, imoral, esse aí, você nem procura a Polícia Militar, não vai ter pode retornar a pergunta, viu? a não ser que tire a tatuagem. Agora, dúvida sobre isso aí, pode retornar a pergunta. Pode. Pois não, Adriano, tem mais uma pergunta, Adriano? Tem algumas perguntas selecionadas. Então, outra pergunta que apareceu foi como é que funciona a questão de promoção e hierarquia, segundo a nova lei. Não teve uma modificação muito grande nessa questão, não. Vai continuar sendo por antiguidade e merecimento, certo? A lei também prevê promoções por bravura, pós-morte e ressarcimento por preterição, que é uma das nossas ações, certo? Então, com a nova lei, ela acaba dando até razão pra gente. Uma das nossas ações é promoção por preterição. Então, a lei aqui ela já prevê o ressarcimento por preterição. Se o cara não foi promovido porque o Estado não tem vaga ou porque o Estado não forneceu a ele o concurso, quando promovido ele for, ele vai ter o ressarcimento de todo aquele período. É uma coisa importante que eu quero, para antes que esqueça, Tamar, assim, qual que é a ação dos adidos também, tá? Sim, certo? Ou seja, o adido só tem direito de ficar 1 ano
permanência na polícia, que é um período temporal, né? E por ser temporal, a própria regulamentação dizia que ali ele não estava dentro da questão, por exemplo, da promoção. Ele está passando apenas mais um ano temporal, é como se o serviço ativo dele já tivesse chegado ao fim, o adido não é ativo, que é o que a lei deixar assim, transparecer para a gente, e que passou aquele um ano, ele está voltando para casa, não tem mais que, assim, que desejar, ansiar, não ter promoção. Só que por erro do Estado, tem gente aí com 8 anos de adido, né, de agregado. Está lá com 10 anos, aí resultado, quem errou foi o Estado. Então o Estado tem que cumprir agora, porque no momento que ultrapassa o limite, cumprir com a obrigação dele, que dá interstício de promoção, tá certo? E que pagar todos os direitos necessários a esse adido. E nós temos uma ação com relação a isso, que é importante lembrar nesse ponto, porque muita gente ainda está saindo dessa condição de adido e adentrando na guarda. Sabe por quê, doutora Carla? Porque o salário da Polícia Militar realmente é muito pequeno. Não é esse salário divulgado pelo governador do Estado. Não é esse salário que as pessoas pensam que o policial tem. O policial tem carro, o policial sim, o policial dobra. É onde o governo disse que o soldado está ganhando 10 mil reais, né? Mas ele não fala dos extras que o cabo está tirando. Imagina só, ele dobra para poder ter um melhor salário. Mesmo dobrando, ele não consegue dobrar o salário, não. Né? O extra não dá condição, é dele dobrar o salário, não. Aumenta aí por volta de 1/3 do valor, mas é um cara que quase vai chegar, né? Uma senhora, um senhor que vai chegar à idade de 50 anos completamente acabado, pernoitando muitas noites sem conseguir dormir, porque geralmente os trabalhos dos policiais são trabalhos de 24 por 24, porque está dando 24. É porque é o seguinte, eles estão tirando hoje em média de 7 a 8 extra. Imagina que situação. Esse homem não vai ver os filhos crescerem, sabe, vai perder toda a intimidade com dentro do meio social, que isso é uma série, uma das coisas que a vida antissocial está levando muitas pessoas a adoecerem, principalmente com doenças neurológicas, como, sabe, Parkinson, como Alzheimer, temporal, né? Então, assim, o policial, ele é realmente massacrado por natureza, né? E tem gente que, quando eu entrei na polícia, a gente entrou quase no mesmo tempo, o coronel aqui é um pouquinho mais antigo do que eu, e eu me lembro quando a gente reclamava qualquer coisa, o pessoal dizia o quê? Jesus já disse, contentai-vos com os vossos soldos. Eu não lembro onde Jesus disse isso, não. Mas vamos lá. Aproveitando só uma observação na nova lei, doutora, o que modificou também foi os interstícios de promoções. Sim, os interstícios de promoções. Eles baixaram, principalmente mais para os oficiais. Isso diminuiu muito. Hoje o praça ele entra como soldado, dependendo do tempo, ele vai chegar e ir para casa até subtenente. Então houve esse benefício. Benefício, né? Viu? A lei orgânica, isso é importante a gente até frisar, que a lei orgânica, essa lei orgânica federal, além de unificar uma legislação específica para toda a Polícia Militar do Brasil, ela pretende fortalecer a força, né? Porque o que a gente via é que a Polícia Militar, diferente até das Forças Armadas, que as Forças Armadas, ela tem uma rigidez muito grande também na hierarquia, mas ela nos parece, pelo menos, mais organizada no sentido de valorização da força. Perfeitamente. Né? E aí as polícias militares dos estados, com tudo que vem acontecendo, pelo tamanho, pelo fato deles não poderem também se organizar no sentido sindical, a polícia militar em alguns estados ela não tem tanta valorização. Na maioria dos estados, você entende o que eu quero dizer? Não tem tanta valorização quanto deveria. Então essa lei ela é um marco, porque ela vem para exatamente valorizar a força auxiliar, e ela vem de uma lei federal. Ou seja, os estados têm que se adequar a ela. Não é ela que vai se adequar aos estados, né? Então ela já vem dizendo de forma genérica para todos os estados vão ter que se adequar. Eles têm 6 anos para se adequar à lei. Então a lei é de 2023, nós já temos 2 anos aí de lei, vamos aguardar até 3 anos, né? 23 ela? 23, 22 a lei. 2023. 23, 2 anos, 2 anos. Temos 2 anos, agora em 2026 já vão ser 3 anos, ou seja, metade do prazo para os estados se organizar, e depois vamos até 2029, que é todos os estados têm que já estar cumprindo todos os requisitos que a lei traz.
certo? Próxima pergunta, se possível. Passando para a próxima pergunta. Caso um militar ele venha a sofrer algum processo em atuação do seu serviço, o advogado é custeado pelo Estado? Tem que ser. Agora é obrigatório. Agora tem que ser obrigatório. Agora é obrigatório. Tem que ser. O artigo 18 da lei, ela diz, inclusive isso é interessante porque não é só naqueles casos que o policial está respondendo na justiça civil. Porque tem aqueles casos na justiça militar. Inclusive no administrativo também. Dentro de serviço. Dentro do serviço. Dentro do serviço. De fora. Em função do seu serviço. Em função do serviço. Então tudo bem. Que antigamente não tinha essa coisa, não. Só lembrando uma coisa que foi colocada aqui, que em 2029. Não, agora 2023 foi quando foi sancionado a lobby das PMs, né, de forma nacional. Da Paraíba, essa lei, a lobby, né, ela foi agora em julho de 2025. Então a Paraíba já se adequou. Já está se adequando através dessa reestruturação de carreira. Alguns prejuízos também. Agora nós sabemos o seguinte, que ela não foi totalmente o que nós esperávamos. Tivemos prejuízo também. Principalmente a praça. Né? Que é até bom a gente verificar se essa lei estadual ela está de acordo com a lei federal. Né? Porque a lei federal ela visa fortalecer, jamais prejudicar. Lembrando, né, que as leis nacionais, elas prevalecem sobre a 200 federativos, né? É bem parecido assim, com aquele lance da Constituição, tá certo? Então a Constituição é a lei maior, é a Carta Magna. No caso, a lobby nacional, ela é mais, porque ela também é mais generalizada, enquanto que a lobby nossa, ela é mais específica. A lobby nacional, ela geralmente abre brecha para que a lobby estadual ela se adequa ao governo nacional, mas de acordo com a capacidade de cada estado e tal. E por isso a gente observa que há mudanças entre a lobby, claro, da Paraíba, da Polícia Militar da Paraíba, quando de Pernambuco, quando de Ceará, quando de São Paulo, porque são instituições que têm, assim, especificamente, né, diferenças que às vezes são pequenas, às vezes são gritantes. Mas o mais importante, eu sei que essas perguntas devem estar vindo também de militares, é a gente colocar uma coisa na cabeça. A gente só vai ter nossos direitos respeitados se a gente tiver primeiro ciência dos nossos direitos. Então, muitos companheiros não têm realmente assim, entendeu? Tem nem noção. Agora, vocês ficam sabendo que a lei nacional já traz isso. Ou seja, o policial agora, ele está... digamos assim, sob essa proteção do Estado, né? Ou seja, se ele está em serviço. Ou em razão do serviço. Né? Tipo, você já saiu de serviço, está indo para casa, né? Ou já chegou em casa, no outro dia você está de folga e alguém que você prendeu no dia anterior, né, vem contra você. Ali você, em legítima defesa, vai se defender e tal, tem que construir um advogado agora para mim. Não, o Estado está de garantir porque tem relação com o serviço. Uma pessoa que você mas se você estiver na mesa do bar, esqueça. Você na mesa do bar, esqueça. Tapa com alguém, verdade, não tem como recorrer ao Estado, né? Vamos pensar no seguinte caso. Ele está na mesa do bar e chega alguém para assaltar o bar e o sargento, coronel, reage. Ele... por obrigação do serviço dele, ele vai ter que atuar. Então, nesse caso, doutora Carla... Neste caso, especificamente, é em razão dela, né? Continua sendo em razão do serviço, né? O que a gente tem que entender? Eu, enquanto pessoa física, sem ser militar, eu posso dar voz de prisão para qualquer pessoa. Tudo bem. Olha só, eu posso dar voz de prisão para qualquer pessoa que esteja cometendo um ato infracionário. Que a lei determine que seja crime, certo? Eu posso dar. O policial militar, ainda que não esteja em serviço, ele tem que dar. Ele deve dar, entendeu? Então, assim, se é um caso desse que você está me trazendo, né? Este caso específico é em razão dela, certo? Porque o policial militar não pode se omitir.
Mas a lei aí ampara ele. Agora eu vou colocar A lei aqui ampara para ele. vocês. Um mais interessante, sabe o que é? Então, tudo bem. Essa é a dupla inteirada. Quando eu adentrei na Polícia Militar, já estudando, né, as noções de direito lá dentro, eu aprendi isso. Aprendi que o policial militar nunca deixará de serviço. Que o policial militar, mesmo de folga, tá certo? Mesmo de folga não. Ele tem a obrigação de agir como agente de segurança pública. Inclusive, se ele não age, ele passa a ser coautor do crime por não ter tomado uma posição ali, Só que hoje eu já vi vários entendimentos aqui do Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal da Justiça e Superior Tribunal Federal, dizendo o seguinte, que o policial só está de serviço quando está de serviço, quando está fardado, quando está fora de serviço, ele não está mais de serviço, ou seja, fica como se fosse um cidadão comum. Isso eu já vi aqui. Isso aí. E aí onde mora o perigo. Isso Se nós temos aí uma entender. segurança jurídica para o policial. Se o policial está de folga, ele está dizendo está de folga, não está em serviço. Já aconteceu várias fotos, doutor. E ele às vezes vai se meter e termina. Policial, já de folga, aconteceu fato, ele se meter e ele se enrolar. Vamos, problema tá aí. O problema tá também não agir, tá? Vamos entender. Isso é legal. Isso É interessante, tá aí. Isso é legal, isso é Interessante. interessante porque isso mexe muito com o dia a dia da força. Dia a dia. Vamos lá. O policial militar que não está em serviço vai ao supermercado. Certo? Eu vou botar um supermercado. Certo. Chega no supermercado, o policial, outra inovação da lei é que o policial militar agora tem direito ao porte de arma, independente de qualquer coisa. Tem direito ao porte de arma, certo? Então vamos lá. Ele vai ao mercado armado. Tem direito ao porte de arma, vai ao mercado armado. Tudo dentro da legalidade, tudo escondidinho, sem fazer... Um policial muito bem intencionado, certo? Gente, nós estamos partindo da premissa da regra geral. Ah, mas tem policial que tem, mas a gente está partindo da regra geral. A regra geral é que os policiais são bem intencionados. Vamos partir da regra geral. A regra geral. Então o cara vai bem intencionado no supermercado, vai comprar, sei lá, 1 quilo de arroz. Chega no supermercado, ali, dentro do supermercado, ocorre que entra um meliante para roubar. Certo? O policial pode. Vamos lá, estou perguntando aqui a vocês. O policial pode simplesmente não fazer nada? Aí eu estou mudando a história. Não. A pergunta é objetiva. É a pergunta objetiva, certo? Pode. Pode não fazer nada? Poder ele pode. Poder pode não fazer nada. Por exemplo, ele pode ter entendimento, caso ele venha a não se envolver. Caso ele venha a ser denunciado, geralmente se aprende muito também na Polícia Militar, nunca o policial agir sozinho, em situações de perigo. Certo. Então ele pode se omitir no sentido de preservar a vida dele, muitas vezes de terceiros também. Certo. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi na academia, logo assim quando a gente entra, a gente vê sim, um policial fora de serviço, de folga, pode, em muitos casos, deve agir como agente de segurança pública. Pronto. Só que muitos já agiram e se prejudicaram. Vamos chegar agora, vamos lá. Digamos que o policial que pode não agir, mas o que a gente aprende na academia de direito é que o policial deve agir, certo? Se ele realmente vai ficar em perigo de vida, ele realmente não age. Porque isso aí a lei não manda ninguém se matar, não. Certo? Isso eu quero deixar bem claro, ninguém é obrigado a se matar, não. O único profissional que é obrigado a entrar em risco para salvar outro é o bombeiro. Porque já é da profissão dele. Certo? Mas fora isso, o policial militar também não precisa entrar em risco, não. Mas digamos que ele consiga administrar a situação. Ele entrou ali em combate com o meliante e o cara morreu. Na nossa história, o policial está saindo ganhando. O policial sai vivo, o bandido morto. Certo? Vamos lá, o bandido morto. Se resolveu ali, é óbvio que não. Vai se instaurar um procedimento para saber se realmente o que aconteceu é essa história que eu estou contando. Porque a história pode ser contada de outra forma. Perfeitamente. A história pode ser... Aquele policial não gostava daquele cara. Aquele cara... É o que eu ia falar agora. Até os ângulos, como se conta a história. Exatamente. Aquele policial, na verdade, já não gostava daquele cara. O que o inquérito vai fazer aqui não é condenar o policial, é descobrir se aquela história está sendo contada de forma correta. Porque também o Estado não pode, e aí eu estou sendo aqui até
advogado do diabo, o Estado ele não pode simplesmente dar ao policial, independente de... A gente sabe que a força sofre muito mais do que tem benefício, mas o Estado realmente não pode dar ao policial a prerrogativa dele fazer o que ele quiser. Porque quer queira, quer não, com todos os perrengues que a polícia militar passa em todos os estados, a polícia militar ainda... Vamos lá, eu sou uma cidadã desarmada. Entre eu e o policial, quem é que tem mais força? Fisicamente falando, estou falando de arma, entendeu? Então, o policial pode andar armado, eu não posso. Ah, mas o bandido anda armado. Mas o bandido também não pode andar armado. Então, o que o Estado vai saber? É saber se aquele cara que morreu realmente deu início à infração. Porque ele tem que saber se o policial está falando a verdade ou não. O único problema que nós temos hoje, que eu vejo bastante aí, agora eu vou puxar de volta para a polícia, é que muitas das vezes a gente já condena o policial sem nem ao menos saber o que foi que houve. Aí isso está errado, certo? Agora, o procedimento ser instaurado para ouvir o que foi que aconteceu é o correto. E o policial ter direito à defesa é o correto também. E se ao final ficar comprovado que a minha história que eu contei primeiro é a verdadeira, é óbvio que esse cara vai ser inocentado. É óbvio que ele vai ser inocentado. Eu passei por isso. Você foi inocentado? Abaixo de Deus primeiramente. Abaixo de Deus primeiramente. Uma coisa interessante que eu vou colocar aqui não é o pensamento do escritório, é o meu pensamento. Tá certo? Nosso pensamento. O meu pensamento é o seguinte: o grande problema hoje dessa insegurança jurídica toda, com relação também à questão do policial, né? Do enfrentamento que o policial tem dentro do crime, são os nossos superiores do Tribunal de Justiça estarem ligados a questões de narrativas ideológicas. As pessoas de lá, já pensou, ministros, eu sou comunista, né? Ministro Supremo, ministros que dizem que é isso, que é aquilo outro, intervindo, na minha opinião, né? A minha opinião particular. Então o que acontece? Há poucos dias atrás eu vi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que aqueles traficantes que estavam ali combatendo com a polícia estavam usando seus instrumentos de trabalho, que eram fuzis, carabina, dinamite, seus instrumentos de trabalho, entendeu? Aí isso tudo é normal hoje. Então isso está deixando realmente a população enfurecida. Isso. Aí as pessoas às vezes perguntam por que as pessoas não vão se movimentar, porque não vão à rua, não vão lutar, porque está todo mundo com medo. Está com medo de falar nas redes sociais, está com medo de uma manifestação. Mas eu penso que vai chegar um momento que o medo ele vai ser extrapolado por esse sentimento de mudança que o povo está querendo que aconteça, que nós voltemos a ter segurança jurídica, que realmente assim acabe essa rincha entre esses segmentos políticos de direita e de esquerda, e a gente passa a ver, né? Essa polaridade está acabando, né? Está acabando, na verdade, ou seja, na luta do Siri, aliás, na luta do Rochedo contra o Mar. Eu pergunto, quem é que dança nessa jogada? Não é o Rochedo, não, é o Siri que fica no meio da pancada. Isso é o povo que está apanhando com a questão de insegurança. São os policiais que estão enxugando gelo, estão prendendo as pessoas, criminosos que chegam na audiência de custódia são soltos. O policial que muitas vezes deixa de receber uma promoção porque atuando em serviço e em defesa da sociedade, recebe às vezes um processo injusto, que às vezes demora demasiadamente, ele passa do tempo de sua promoção e o pior, ele é absolvido, mas não tem a promoção de imediato, não tem o retroativo, ele pode até lutar na justiça por isso. Então, quem acha que a vida de policial é fácil, pode ter certeza que é muito, mas muito difícil. Mas isso também faz com que as pessoas se tornem grandes homens. Isso é importante você falar, porque, por exemplo, a gente falou muito disso na live passada, e eu vou bater de novo aqui na questão, porque o policial ele não pode se juntar em sindicato, mas ele pode ser associado. Perfeitamente. Ele pode ter uma associação que lute por ele. A gente tem diversas associações militares Brasil afora, e eu costumo dizer que quando um policial militar ele não conhece uma associação boa que lute por ele, como a Clube Militar, por exemplo, ele acaba ficando muito desprotegido. Porque nesse caso, especificamente, nesse caso que eu contei aqui a história, na minha visão, se aconteceu da forma que eu contei primeiro, não foi da forma da segunda vez,
Se acontece da forma da segunda vez, ele tem que ser retirado da polícia, porque o policial militar não pode perseguir ninguém. Isso é fato. Se acontece da forma que eu contei da primeira vez, esse policial ele tem que ser promovido por bravura. Bravura, perfeitamente. Então, assim, o final desse inquérito, na minha visão, ou ele vai promover esse policial ou ele vai colocar ele para fora. O problema é que a gente não pode ficar, e essa aqui a lei acaba agora dando a gente vai ter até que analisar se esse profissional que vai ser pago é o policial que vai escolher ou se é o Estado que vai fornecer, mas o que a gente não pode ficar é sem um advogado que saiba o que está fazendo. Perfeitamente. Tem que ser um advogado bom, especializado na sua defesa. Dentro da matéria. Eu vou citar um caso agora de um companheiro nosso, o Sargento Belo, né, que conversou comigo há poucos dias atrás. Ele estava para receber uma promoção de bravura e não recebeu. Foi para a reforma e não recebeu. E eu disse a ele, depois eu vou conversar com o escritório para a gente mover uma ação. Você tem direito sim a receber sua bravura e depois as outras promoções devidas. Isso acontece muito dentro da Polícia Militar. Pessoal, eu geralmente consigo dizer o seguinte, olha, presta atenção, quando o pessoal começar a pagar aquela bolsa de desempenho, eu dizia que estava errado. Estava errado, o policial não está fazendo nada demais a não ser para o qual ele foi formado. A missão dele é essa, ele não tem que receber gratificação nenhuma, bolsa de desempenho nenhuma, por conta de estar fazendo aquilo que ele foi designado a fazer. Quando ele faz alguma coisa a mais, isso o que a gente pode dizer assim, é o que caracteriza um prolabore faciente, ou seja, uma gratificação, né, que ele, ao dar mais do que aquilo que era necessário e foi avaliado nesse sentido, ele merece essa gratificação. Agora, outra coisa com relação à bravura. Na minha opinião, um policial que está na rua, que enfrenta fogo, enfrenta bala, enfrenta água, seja o que for, fogo, ele está ali no estrito de cumprimento daquilo ao qual ele foi designado a fazer. Não vejo bravura nenhuma. Bravura mesmo eu vejo é quando o policial está fora de serviço. Isso. Quando ele está no seu descanso, né? E aí ele se coloca em posição de risco, muitas vezes para salvaguardar a vida de algumas pessoas ou agir em defesa do Estado, do patrimônio público ou particular. Aí sim eu vejo que há bravura. Seria que eu estou sendo, digamos assim, fora de contexto no que eu estou falando? Ou eu acho que seria assim. Eu acredito que você está muito certo. Porque o ato de bravura não pode ser, na minha visão também, não pode ser um ato de bravura no momento do serviço dele. O cumprimento do dever legal que ele tem. Tem que ser fora do serviço. Mas teve alguns que receberam a questão de bravura em serviço. Mas deve ter acontecido alguma coisa muito extraordinária no serviço para poder... Ocorrências de extrema, como eu posso dizer, de extrema gravidade, aí receberam a bravura. É tipo muito subjetivo, né? Não, Adriana, a próxima pergunta. Doutora Carla, dizem que o pescador mente muito. Fala. Diz que o pescador que já pescou baleia com de anzol. Não fala muito disso, mas também eu já vi muitos policiais contar cada história, né? Cada atuação, que eu fico olhando assim e digo, meu amigo, é um super-homem, é um superman. Então, o que é que eu vejo dessa forma também? Se todo policial, né, esse, por exemplo, que conta todas essas histórias, já passei por isso, e eu fico olhando assim que foram coisas que fogem à regra. Não quero pensar não, viu? Então, que já passou por cada um. Aí eu pergunto o seguinte, se for promover por esses atos de bravura, todo esse que faz esse trabalho, que muitos que eu conheço já passaram mesmo, né? O cara chegaria de soldado, chegaria general. Sem ter general. É por isso que eu digo que o ato de bravura não está ligado ao serviço, está ligado àquilo que você faz fora do serviço, na folga. Ou seja, aquele que bota a sua vida em risco mesmo quando não deveria. Né? Eu acho que porque, assim, o ato de bravura também está muito ligado à questão da publicidade, né? Por exemplo, um ato que aconteceu e que deu muita repercussão acaba gerando na força a obrigatoriedade de reconhecer a bravura do policial. Às vezes até essa aquisição se dá até pelo desejo da própria sociedade, né? Que se comove com a... Não deveria ser, né? Deveríamos ter mais requisitos.
Mas também é muito complicado, porque se a gente tem requisitos muito rígidos de bravura, a gente acaba às vezes sendo injusto com pessoas que têm bravuras que não estão descritas ali. É impossível a gente descrever. E às vezes tiveram atuações até muito mais difíceis. Que todos recebam a bravura. Não sei se todos vão não sei se o Estado consegue dar bravura. Pra todo mundo, né? Porque Mas toda ocorrência é uma ocorrência. Mas uma coisa é certa, em uma solenidade específica do Clube dos Militares vai ser reconhecida a bravura de Todos. Com certeza. Com certeza. Pois não, Adriano. Tá, então vamos voltar para a historinha que a gente estava contando. Caso o militar fosse preso, quais são as prerrogativas que são asseguradas a ele? Mas fosse preso, em qual sentido? No caso de prisão militar, aconteceu alguma coisa, o militar foi Em preso. serviço. Mas tem que saber. Em serviço ao decorrente dele. Em serviço É. ou decorrente dele. Não, vamos lá. Digamos que a gente chegou, o policial foi lá, Cometeu um crime. cometeu o crime. Tá em serviço, certo? Tá na rádio patrulha? Tá na Certo. patrulha. Se excedeu no Ele se serviço, excedeu, ele né? se excedeu, Certo. né? Respondeu o processo e foi condenado. preso, Certo. Ele não pode ser preso numa prisão comum, ele tem que ser preso na prisão militar. E se não existir uma prisão militar, vai ter que abrir uma ala específica para militares dentro do presídio, certo? Ele processado ou ele já julgado? Ele processado e já julgado. Diferentemente, Itamar, do nosso tempo quando entramos na polícia, olhe bem, quando nós entramos, às vezes até por uma falta pequena de chegar atrasado. De repente um oficial olhava e dizia, ei, xadrez, mas isso aí, era assim? Mas isso aí vai sair Isso não existe mais. Isso não existe Não, mais. isso não existe mais. Não Agora- existe agora mais. só- Preso você só Eu tô pode ir depois de falando em transjulgado. relação a crime. Ser Não, eu tô processado, falando que você só pode ir julgado. depois de transjulgado. É julgado. Enquanto não tiver em transjulgado, você pode ter Aí transitou recurso. em julgado. É. Esse militar transitou em julgado. Que dependendo da situação, ele chega até a perda da farda. Certo. Até a perda da farda. Segundo, não me engano, é 4 anos e um dia. Não tem mais esses Não 4 tem mais anos. esses- mais 4 ele vai anos, não. ficar preso no militar até perder a farda. Não, mas, eu já ouvi casos de policiais nossos ser julgado na época atrás, 4 anos e um dia, ele ia para o presídio comum. Mas é porque agora a lei mudou. Porque a polícia militar ela não tem presídio hoje específico aqui na Paraíba, não tem. Quando nós Só para entramos, militares. Mas agora a lei mudou. Quando nós entramos, Edivaldo, Não tinha. naquela época é o seguinte, você quando era preso acima de 2 anos, né? Você cumpria 2 anos Permanecia dentro no quartel. da instituição, depois dali você ia para um presídio comum. Agora não tem Mas dois quatro. nem sempre isso acontecia, a gente sabe É. disso, nem sempre isso acontecia. Tem cara que passava 10 anos lá dentro do quartel. É. Eu conheci, na época que eu Tinha muito servi no quartel, primeiro batalhão, batalhão. tinha um oficial lá preso há muito tempo. Depois ele foi solto. Aquele soldado Silva, ele passou Também, é. mais de 30 anos preso. Tem da rede? Sim. Tem da rede, né? Sim, sim. O artigo 18 ele diz assim, ó, o militar tem a prerrogativa de não ser preso, senão por ordem escrita de autoridade judiciária ou em flagrante delito. Caso preso, deve ser recolhido em unidade prisional militar ou, na falta desta, em unidade prisional especial separados dos presos comuns. Não tem mais a questão do interstício de tempo. O que tem agora? O cara foi preso. Digamos que eu não consigo pensar numa situação agora, mas pode ser que exista. Uma situação que o cara foi preso, mas ele não perdeu a farda. Certo. Ele vai ficar preso na unidade prisional militar o resto da vida, até terminar. Mas não tem mais aquele Não, tempo não para tem. perder a farda? Não tem. Não tem mais? Não tem. Já sai na sentença? Como é que é? Aí vai ser ver caso a caso. Depende do crime, né? É. Caso a caso. É, o que- que tem vem um da pena caso. da função. Isso. É isso? Tem casos aí absurdos, né? Absurdo mesmo. Tem um companheiro que ele estava já na atividade, né? Estava na reserva e adentrou a guarda. Sim, o caso de carro, né? Isso, O carro perfeitamente. simplesmente estava de serviço e houve uma fuga do presídio, pelo que as informações chegaram através dele e de outras pessoas. Prenderam as pessoas que tinham fugado, tá certo? E o que acontece? Ele foi julgado, embora os presos disseram que não tinha nada a ver com a fuga, porque acreditaram que ele tinha recebido alguma coisa para deixar o cara fugir. Mas não rolou isso, foi comprovado isso. Mesmo assim, ele perdeu a graduação, era cabo, ele foi excluído da Polícia Militar. E até hoje está sem salário, que é um absurdo, porque se ele contribuiu, ele tem direito a receber o salário Sabe o que se dele. prova?
Isso prova que a Guarda Militar da Reserva é sim um braço da Polícia Militar. Porque senão como é que eles iam excluir alguém em exercício? Excluir da própria. Mais uma prova da ação da GMR. Mais uma prova que ele não está na inatividade. Mais não uma está. prova que ele estava não estava na inatividade. Foi julgado. Não tem dificuldade nenhuma para Por isso, Foi julgado como militar real. daqui. Até hoje está tentando entender, não estão conseguindo, porque ele já estava na guarda da reserva. Foi acusado, A comprovou. gente tem umas ações dessas em Pernambuco. Não, o militar não estava na reserva. O militar estava realmente na inatividade, não estava como guarda. Estava realmente na inatividade. Houve uma troca de tiros. Ele participou dessa troca de tiros e abateu o elemento lá. Né? É o outro lado. Eu não vou entrar nem aqui na questão se quem estava certo e quem estava errado, porque eu não chego para essa defesa. Eu chego para a defesa posterior, que é que ele foi abatido, o cara foi abatido, ele ficou vivo e a Polícia Militar excluiu ele da força. Só um minutinho. Há uma coisa muito interessante com relação a isso, porque eu citei o caso de Carlos, mas nós temos, doutora Carla, muitos casos parecidos. Quer ver só um exemplo? Não, escuta, a gente entrou com essa defesa dizendo que ele jamais poderia ter sido excluído da força porque ele estava na inatividade. Sabe? Você não pode tomar a aposentadoria de alguém. Que a aposentadoria, que é a inatividade do militar, que é a reforma, é a mesma coisa da aposentadoria. Ela é uma contribuição que a pessoa faz durante a vida para receber O futuro. no futuro. Então ela pagou por aquilo ali. Contribuiu. Ela contribuiu para aquilo ali. A obrigação previdenciária ele fez. Ele fez, então ele não poderia ter sido É inadmissível que retomado. corta. Quer ver um exemplo também para a gente ver? Nós sabemos de um sargento que é muito conhecido nosso aqui, eu não vou citar o nome dele, mas ele foi para a reforma, tá certo? Por problemas neurológicos graves. Então, não é uma pessoa normal, tá certo? Então, o que acontece? Ele ia muito para redes sociais e ficava falando coisas assim meio absurdas. Vamos matar, prender, sequestrar. Isso poderia ser com deputado, com vereador, com governador, com comandante da polícia. E fizeram um levantamento dos áudios dele, porque ele é uma pessoa, né, considerada incapaz. E a polícia, o comando da polícia na época queria simplesmente excluí-lo, ou seja, mandou refazer uma nova junta médica para ele. Ele foi particular e disseram que ele não tinha doença nenhuma. E aí já estava tudo pronto para excluí-lo. Foi quando eu disse: não é assim não, negativo, não é assim não. Primeiro porque a sua doença pela ciência, ela é incurável. Então vamos fazer o quê? Entrar com ação contra a instituição da Polícia Militar, por conta da própria gente da Polícia Militar, tá certo? Ter dado a você um tipo de laudo que não existe. A negativa da doença. Como é que os médicos doutores da Polícia Militar agora tá negando que você é doido? Então calado, é claro que não foram eles, foi outra clínica que o avaliou dizendo, então tem alguma coisa errada nisso. E aí ele foi absolvido. Sim, mas foi absolvido. Passou pelo crime deles. Eu conversei com ele. Mas iam fazer o que com ele? A mesma coisa. Iam excluí-lo da polícia e retirar a sua pensão. E hoje esse cara, no mínimo, estaria vendo uma situação miserável como está Carlos lá em Bananeira, que a filha teve câncer, né? A menina, coitada, saiu perdendo parte do corpo. E muitos companheiros... Isso é muito complicado. Ele procurava vários companheiros para poder ajudá-lo. E algumas vezes a gente mandava uma cesta básica, mandava um dinheiro para ajudar, porque era companheiro, mas ele, segundo falaram, não, mas ele foi expulso pelo conjunto das obras. Meu amigo, se ele era um mau policial, mas mesmo assim foi para a reforma, já estava lá trabalhando, e adentrou mesmo com o conjunto da obra, entrou na guarda. Eu não estou entendendo esse tipo de julgamento. A culpa nunca foi dele, a culpa é de realmente quem acabou com a vida dele. Então, realmente, a gente tem que rever isso. Inclusive, é um caso que a gente tem que acionar na justiça, viu? Caso dele. Convocar ele, doutora, para ele vir para cá, para a gente ver. Convocar, para ele vir aqui para a gente tratar do companheiro. Voltando aqui, próxima pergunta. Hoje a gente tem casos de policiais, militares que se candidatam a cargo eletivo. O que é que acontece hoje com a nova lei?
vai ter alguma consequência para a carreira dele, doutora? Vai. A lei, ela traz duas situações. O policial militar antes de 10 anos e o policial militar pós 10 Pós 10 anos. anos. Antes de 10 anos, ele será afastado do serviço ativo no dia seguinte ao registro da candidatura, certo? Mais de 10 anos, ele será agregado, afastado temporariamente, mas mantém um vínculo, com remuneração, inclusive, e se eleito, passará para a reserva remunerada com diplomação e com os proventos proporcionais. Né? Então, agora está. Proporcionais. Antigamente se candidatava diretamente, já ia, né, para. Independente do tempo, já ia para a reserva, né? Agora, lembrar também que isso é para o pessoal que está nativa. Né? Nativo. O inativo. O inativo. Inativo é inativo, rapaz. O inativo. É inativo. Quando eu faço. É inativo, fazer o quê? O inativo é aposentado. Só nós que estamos na GMR que não somos inativos. Na GMR não somos O inativos. inativo, ele pode a qualquer tempo, tá certo? Não tem nenhuma restrição. Pode se Com candidatar. menos de 10 anos, ele continua recebendo os proventos deles? Vai continuar, mas ele vai para a reforma. Sim. Entendeu? Direto. Ele não vai ficar agregado. Ele vai Não, mais com foi menos- direto. com menos de 10 Menos de anos. 10, Com menos de 10 anos ele não vai ficar agregado. Uma vez que ele fica só afastado se do serviço. registrou, Ele volta para atividade depois. Se não ganhou, volta para Não atividade. vai voltar para atividade. Mas continua recebendo o salário normalmente. Normalmente. não, depois que voltar. né? Depois que voltar. Afastado ele não recebe. Não. Afastado não recebe. Não. Pronto. Viu? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Um policial militar de um estado pode trabalhar em outro estado da federação? Pode, isso já podia antes, mas agora a gente tem, digamos assim, requisitos bem definidos, né? Porque antigamente dependia de um estado com o outro. Agora, basicamente, se o estado lá tiver, é o que a gente chama de permuta ou sessão. Só se for a permuta, né? Antigamente, só a permuta. Só permuta, agora tem a Porque o único que sessão. podia trabalhar em outro estado era a Força Nacional. Quiseram convocar de todo o país para ir a Força Nacional. E se podia trabalhar em outros estados. A questão Mas também, nós aqui só se fosse a permuta. a questão também é o seguinte: Pode ter digamos que pergunta tem um ou só? policial Pergunta. que deseja ir para Brasília, já que a esposa passou no concurso, está em Brasília, ele quer ir para Brasília. Para ele poder fazer a permuta, ele tem que conseguir Alguém em Brasília lá, né? alguém que Que queira queira ir vir para Paraíba. Agora não mais, né? Agora É. tem a questão da sessão. Agora só que tem uma coisa: ele não vai pensar que vai para Não, só vai para Brasília Brasília, não. para receber o salário Não. do Não, policial só de daqui. Brasília. Não. Ele Aqui, vai com o salário rapaz. daqui. É salário E da aí, Paraíba. meu amigo, o Tira salário a daqui bola, em mas faz Brasília, daqui. Caixão e Velha Preta. Ou seja, não vai valer para nada, porque o custo de vida lá é muito alto. Tá certo? Então, o salário lá. É exatamente isso que o Jorge está fazendo aqui, ó. Artigo 41. Inova e permite que integrantes da PM ou da BM exerçam funções em outro estado, em outro ente federado, mediante permuta ou cessão, que antigamente era só permuta. Perfeitamente. Isso depende de autorização expressa dos comandantes gerais envolvidos e legislação aplicável, sem prejuízo de prerrogativas e direitos do estado de origem. Porque o policial militar da Paraíba, se ele for trabalhar no Amapá, quem vai continuar pagando ele é a Paraíba. Se ele for trabalhar em Brasília, quem continua pagando ele? A Paraíba. Se houver uma permuta, Nesse até caso- que não há uma perda. Nesse caso, né? dá Mas, permuta, né? Dá permuta. Não, dá Não, sessão dá também. sessão. Dá sessão mas se também. dá a sessão, aí vai, o estado da Paraíba, por exemplo, não vai querer, porque a gente já está com, Peraí. Mas com um déficit muito grande na. Mas aí aqui não é. Aqui envolve. Você vai ter que se. Envolve os comandos gerais, né? É o comandante geral que cede ou não. Entendeu? Não, porque essa concessão só era dentro da Força Nacional. No caso Não. era. Agora. Aí agora, vai valer. se eu quiser trabalhar no Rio de Janeiro, Se eu o seu posso só. comandante geral ceder Liberar, você para o Rio de Janeiro e aí o você- comandante geral do Rio de Janeiro lhe recebe Mas mediante a convocação. Não. Sem convocação nenhuma. Livremente? Sem convocação É. nenhuma. Ah, é? Você pode solicitar Um o comandante autorizando e o geral outro recebendo.
Entendeu? Ah, entendi. Então, Entendeu? gratuitamente, como diz a história. Gratuitamente. É, O Estado da Vou pra lá Paraíba- gratuito. Como já o estou Estado da exemplo. Paraíba pode ceder e continuar pagando você, como ele pode receber e o outro estado continuar Entendi, pagando. tá certo. Entendeu? Então, se você está pensando em fazer um curso do estado da Paraíba, para ir, por exemplo, o Distrito Federal, como eu citei, porque lá o salário é muito bom, lembre-se que você vai com o salário da Paraíba. Paraíba. É. E vai ser muito difícil você sair daqui, porque como a gente está com um déficit mais de 50%, ou seja, a gente devia estar com um efetivo aí 2 vezes maior do que o que nós temos hoje. Eu creio que o comandante não vai ter interesse nenhum de liberar ninguém. Vai nada. Bom, outra pergunta, Adriano. Vamos lá. Quais são as vedações impostas aos militares da ativa em relação a atividades comerciais e de imagem? Certo. Em regra, assim, a regra geral é o policial militar não pode ser sócio, né? Ele não pode ser dono de comércio. A regra é essa. Existem as excepcionalidades. Ele pode ser acionista de uma empresa, desde que ele não seja o sócio majoritário. Ele pode ser cotista, ele pode ser comandatário, ele não pode ser gerente, ele não pode ser o sócio representante. Então, assim, ele pode ter ações, né? Ele pode ter cotas partes, pode ter pequenas partes de empresa, desde que ele não seja o responsável. É a única coisa que pode. Pronto. Certo. Em relação a essa questão aqui da imagem, seria... Sim, da imagem interessante, viu? Essa que muita gente não sabe, por exemplo, foi há pouco tempo atrás determinado aí pelo comando, inclusive, se eu não me engano, foi o governador também sancionou essa lei, que o policial não podia se apresentar nos canais de mídia representando a instituição Polícia Militar se não tivesse autorização para isso. Então, ninguém pode usar os símbolos da Polícia Militar, tipo os brasões, farda, seja o que for, se não for devidamente autorizado. Perfeitamente. Para ir para mim. O policial não pode fazer isso. No natural, ele usa a farda, é claro. Na rua, se ele for ser entrevistado, ele pode ser entrevistado dentro de uma ocorrência e tal. Desde que ele não fale em nome da instituição, né, ele fala como agente da instituição, não como o pensamento, né, da instituição. Eu vejo dessa forma aí. E mais alguma coisa, doutor? Essa questão também de divulgação de imagens De custodiados. custodiadas ou de ações da polícia. Poderia ser. Pode ser também. É porque assim, o que acontecia, eu acho até que deu uma melhorada. Talvez essa parte da lei não seja nem tanto, mas se está aqui é porque aconteceu muito. De ações, né, operações da polícia que prendiam pessoas e aí vinha a reportagem e a polícia mostrava. Acho que o caso mais emblemático que tem é o caso do casal Nardoni, que a polícia para o carro, abre o camburão, o pessoal bate a foto deles, e a polícia fecha e eles vão. Isso não é mais permitido, de jeito nenhum, certo? O custodiado, ele não pode... Sim, a não ser que tenha autorização Mas se a judicial. reportagem estiver fazendo a reportagem e filmar o preço, Desde que não seja a polícia que esteja mostrando, a polícia tem que preservar. A polícia não pode mostrar, certo? sim, mas vamos lá. Nós estamos na viatura, certo? Um Certo. exemplo. Uma viatura, abrimos a mala da viatura. 2 policiais, um lá, outro aqui, o preso no meio. Tá a reportagem filmando. Qual é a culpa que o policial tem? Não, vamos Mas, lá. ó, Sim, não, eu Tô entendo. frisando. Mas eu é um entendo. negócio... O detalhe, o pessoal que está nativa mas fica um atento. negócio é você abrir a mala para tirar o preso e a reportagem filmar. Ou colocar. Ou colocar. Certo. Outra coisa é você parar o carro, abrir a mala onde Sim. tem só a repórter para a Aí reportagem não, filmar o eu preso. tô falando no momento da ação. Não, então é justamente Mas isso. isso é No momento da muito- ação, isso é Policial, permissão. então, mas ele vai conduzir a forma Normal. Não, então natural. que é para o preso, pessoal nativo tá lá no entender. camburão, Quem tiver tá ouvindo certo? entender por quê. Vai existir casos e casos. Pode Sim. Para Chegou depois no não chegar a camburão, dizer ele que vai o abrir policial o camburão. mostrou a reportagem que o cara está sendo preso. Você sabe como é que é Ele hoje? vai parar. Como é que é Sim, hoje? justamente. Ele vai parar a viatura na frente da delegacia, vai estar cheio de repórter. Um exemplo. Exato. Ele vai abrir naturalmente, ali, vai Naturalmente. conduzir, o preso vai querer baixar a cabeça, alguma coisa. Tranquilo. Se o preso quiser, se o jornalista quiser entrevistar, o policial não vai dar entrevista, não é isso. O policial, moço, por favor, posso entrevistar o senhor, posso saber o que aconteceu? Se o preso se permite, não, tudo bem, quero falar. Nada, o policial não Para paga. depois o preso Não chegar paga o lá barco por isso. e dizer que não autorizou e o policial entrar. É isso que eu estou frisando.
Mas depois, É importante. importante Sim, que sim. o policial É um debate. tenha realmente esse cuidado. Esse cuidado, Esse importante. cuidado é muito importante, porque assim, esse cuidado que ele tem que ter, como por exemplo o que a Adriana falou, ele está ocorrendo a operação ali, chegou A mídia. a mídia, o policial não vai, recua todo mundo aí, É, que tem como impedir. não vai fazer isso. Sim, sim. Isso. Agora, o que acontece? Nem pode fazer isso. O que acontecia na prática em algumas situações que não, eu acredito até que não aconteça mais, mas acontecia antigamente. Isso aí a gente sabe que acontecia antigamente. E até uma operação, a polícia ligava para esses repórteres sensacionalistas, o cara chegava junto com a polícia na operação. O cara chegava junto. Chegar junto. Aí a gente dizer que a polícia não sabia, que chegou junto com a operação, porque uma coisa é você chegar e a reportagem já está lá, outra coisa é você chegar e a reportagem chegar depois, mas a reportagem chegava junto. Na mesma da hora do fato estar ocorrendo. Era o flagrante e a imagem ao mesmo tempo. Então, nesse ponto aí, fica até um pouco difícil a pessoa defender na justiça. Isso que é perigoso Essa até para o situação. policial também, que vai fazer uma Exatamente. operação, trazer o meio de comunicação, às Tem vezes. até a pessoa da ativa, viu? Faz uma Fica pergunta, atento ao André. relativo. Como fica a competência para julgamento de crimes militares praticados em outra unidade da federação durante mobilização? O Estado competente é o Estado pagador. Certo. O policial Estado de tem- origem? É, onde está a jurisprudência. Ali, É. O estado que eu sou policial militar na Paraíba e fui cedida para São Paulo. Ocorre um crime em São Paulo no qual eu estou envolvida. Possa ser que eu esteja certo ou errado, não estão levando em consideração no mérito. Quem vai me julgar é a Paraíba. Paraíba. certo? A jurisdição é clara com relação a isso. É. A jurisprudência que nós temos hoje, em todos os sentidos, é isso. É julgado no local, ou seja, qualquer ato criminoso, qualquer ato, delito, sempre é julgado naquela área, naquela jurisdição, por aquele sistema judiciário. Agora, só que tem uma coisa. Certo, mas nesse caso você está explicando julgado na unidade onde ocorreu o fato. Isso. Não, é não. É É não. não. É a Vem, unidade pagadora. O Carlos Vem. falou aqui A unidade de origem. Pera. Ele vai voltar para ser julgado aqui? seria É. julgado pela Paraíba. Da origem. Ó, conforme o artigo Essa 26, inciso 4, a competência permanece com a Justiça Militar do ente federal ao qual o militar pertence. Mesmo que o crime tenha sido praticado em outro estado durante mobilização ou convocação. Isso aí pro estado de origem. Ele tem o estado de origem. Estado de origem. A operação estava acontecendo no Rio de Janeiro. Aí aconteceu algum crime que esse policial cometeu. Ele não vai ser julgado pela Justiça Militar do Rio de Janeiro, e sim pela Justiça pra cá. Militar Na da verdade, Paraíba. na verdade, eu acredito que um policial militar, se for uma operação. Uma operação. Uma operação. Uma operação. Ah, tá certo. Se for uma operação, porque se for um caso que não seja operacional. Crime comum. Não, crime comum que não for julgado pela Justiça Militar vai para a Justiça Comum, que aí vai seguir a lei território do Código Penal. Certo, Entendeu? só uma pequena dúvida aqui que surgiu. Em relação a quem vai julgar, é sempre a Justiça Militar que vai julgar os militares. Certo? Sempre. O crime não é comum. Depende. O crime não é comum. Certo, Esse Crime comum ou o crime militar. É. Se for justiça comum, é A a gente tá justiça falando comum. aqui, ó, a gente tá falando de mobilização ou convocação. Sim. Ou até o cara tá em serviço dele. Ou em Em decorrência serviço dele. ou em decorrência do Ou em serviço. decorrência dele. É a Justiça Militar É a Justiça que vai Militar julgar os que vai julgar, militares. exatamente. Pronto, encerradas as perguntas. Encerrada a sessão de perguntas, Pronto. passamos para o próximo item. Que é a agora. cereja do Perfeitamente. Que é a cereja Vamos lá, do doutora. bolo. Em relação aos nossos processos, doutora, Não, em relação a um único processo que a gente deixou para como cereja do Pronto. bolo para essa semana. Então tá certo. Isso aí. Pronto. Pode guardar. Joelson, nosso nobre presidente, o que foi que aconteceu com a PEC 300 da Polícia Militar do Estado da Paraíba? Na verdade, a gente Vai não vai trazer? nem entrar na questão política, né? Certo. Vamos lembrar que Que 13. Maranhão, ele acabou aprovando, Deus tenha um bom lugar. né? Deus tem um bom Deus tem um bom lugar. Bom lugar. Ele acabou aprovando, por ser no período eleitoral, tá certo? Essa PEC 300, ela terminou sendo derrubada pelo governador que assumiu, que foi Ricardo Coutinho. Que o próprio disse que ia pagar, né? Contudo, nós tínhamos um acordo anterior com o governo, tá, que estava sendo paulatinamente cumprido Ia e sendo cumprido normal. estava sendo cumprido e faltava ainda, se eu não me engano, uma Uma parcela, parcela. não é isso? E o que acontece? 5% era? Não,
Quanto era? Eu não me lembro Eu me agora. lembrando não. quanto era aquela parcela. De cabeça, não tô lembrando. Não, a gente não lembra de cabeça não, mas era um valor substancial. Substancial. E que É, faria muito bom, muita muito bom. diferença no Muito nosso bom. soldo. Aí o que acontece? Nós trocamos então, ficamos animados, porque não, só faltou essa parcela, mas a gente vai fazer a nossa PEC 300 da Paraíba. E como a PEC 300, o governador na época, Ricardo Coutinho, ele conseguiu anular por tratar de uma lei que foi sancionada num período eleitoral, alegando que isso traria benefício ao Maranhão, né? Mas quando ele assumiu, ele deixou de pagar também a última parcela do Que ficou do acordo. que tinha sido anterior, que tinha sido pago às anteriores. Só faltava essa parcela. E até hoje nós queremos a nossa parcela. Eu tô me lembrando do percentual que foi da época, rapaz. Eu tô lembrado. Então Não me vamos lembro. recapitular a história, certo? Existia o governo do Maranhão, que fez um acordo com a Força Auxiliar da Polícia Militar da Paraíba, e esse acordo previa aumentos escalonados em tempos, certo? Perfeitamente. Esses aumentos vinham sendo todos respeitados, até que veio a eleição de um determinado ano, que eu esqueci aqui agora, 2012 foi 2011. 2011. Já foi 2011, É a parece. eleição de 2011. 2011, 2012 eu mandava. É, a eleição de 2011. E aí, já no período eleitoral, o governo do Maranhão vai e acata um anseio da força, que era a PEC 300. PEC 300. Certo? E com o anseio da PEC 300, a força abriria mão desses reajustes que estavam sendo feitos antes. Ora, vamos pensar direito. Se tinha um reajuste que era para repor o salário, e eu estou vindo com a PEC 300, que era muito melhor do que só a reposição inflacionária, Muito. era a equiparação, se eu não me engano, com a polícia do Distrito Federal. Muito bom. Houve esse acordo e foi feito e foi aprovado. Essa PEC foi aprovada, certo? Foi instituída e ela iria começar a ser paga em janeiro. Janeiro do ano seguinte. Isso. Então aquela última parcela que ficou para dezembro de 2011, ela não foi paga porque ela foi absorvida pela PEC. Perfeitamente. Né? Quando chegou em janeiro de 2012, quem ganhou não foi o governo do Maranhão, quem ganhou foi o governo de Ricardo Coutinho. Como volta a concordar aqui com o Joelson, nós não estamos entrando na questão política, nós estamos narrando os fatos que aconteceram. E o governo de Ricardo Coutinho entrou com um pedido junto ao Ministério Público para reconhecer a ilegalidade da PEC 300 do Estado da Paraíba. Por quê? Porque ela foi aprovada no período eleitoral e de fato foi ilegal. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que saber, que foi constatado. O Ministério Público entrou na Justiça, ganhou por uma questão de irregularidade da forma como foi feita, irregularidade formal, da forma como foi feita a lei, ganhou e a PEC 300 ela caiu. Só que quando ela caiu, a última parcela de dezembro deveria ter voltado. E ela não voltou. Ficou resíduo lá dentro. Ela ficou lá, esse reajuste ficou lá. E nenhuma das outras leis de reajuste salarial trouxe essa composição de volta, que isso é importante dizer. Então nós temos aqui uma matéria de trato sucessivo, das quais a gente estudou e ajuizou essa ação junto ao Clube Militar. Todos os associados do clube que participaram da polícia nessa época terão direito, certo? Que foram, como diz nosso presidente, que foram lesados dessa fase. Nós acreditamos que realmente a Polícia Militar faz jus essa última parcela, porque já vinha recebendo, e ela só não recebeu essa última parcela por causa da PEC. Em saber de alguns dos nossos parceiros, principalmente o da Arena. A Arena Gol, o melhor parceiro de todos. Porque queira ou não queira, o pessoal gosta muito de ter um local, né, para se divertir. Lembrar para semana que vem ir lá visitar para já deixar tudo. Para poder utilizá-lo também como recreativo. Lá no Arena Gol, onde nós estamos fazendo a parceria com o Clube Militar. Então, semana, terça, quarta, quinta, sexta, para a gente ir lá marcar visitar. uma visita e já delinear o que for necessário para que o nosso sócio também possa desfrutar desse projeto maravilhoso que foi a Arena Gol, né? Que já está aí, não é mais projeto, já é realidade e tá. A gente pode marcar uma visita
Eu acho que esse mês realmente eles não conseguem, porque eles estão com muitas. Não, esse mês agora também. Muitos eventos. Não tem. Mas a partir de janeiro nós vamos marcar uma visita lá, vocês vão ver que coisa maravilhosa. A Arena Gol espera por vocês. Ótimo. Mais alguma coisa? Os demais processos estão todos em andamento, né, doutor? Outra questão é o seguinte: você que diz, olha, não falou das ações, lembre-se que a gente falou das ações a semana passada, das principais ações. Tem algumas ações que nós vamos falar para vocês nas próximas semanas, que são ações novas, né? E algumas ações até que elas são nossas, ou seja, que não são ações que vocês já conhecem por aí, como a gente falou hoje dessa ação, né? Dessa parcela que ficou do governo de Maranhão, e que muita gente talvez tenha esquecido disso, né? Tá vendo? Então a gente está fazendo o possível, né, para poder juridicamente buscar tudo aquilo que nos é de direito. Que é de direito dos policiais militares, bombeiros militares, ativos, inativos e pensionistas. Outra coisa, o pessoal tem ligado muito, né, Adriano, para saber sobre a questão das linhas que já estão acabando. Então, dá uma pincelada aí. Como é que essas linhas da TIM, o que é que tem de bom para os nossos companheiros, além daquele sorteio que vai ter de um celular? Isso. Então, a parceria da TIM com o Clube Militar ela só veio se fortalecendo. A gente já tinha uma parceria antiga, fez uma nova parceria, trazendo mais linhas e mais benefícios para vocês. Então, as linhas hoje, elas têm 30 gigas. Antigamente eram só 20 gigas. Agora são 30. Então, se você for... Ninguém consegue usar tanto 30 dias, 1 giga por dia, certo? Então, além disso, tem aplicativos que não descontam desses 30 gigas. Como o WhatsApp Business, Instagram, Facebook, Twitter, que hoje é o X, o Message e o Waze, que é de navegação. Então são 7 aplicativos. 7 aplicativos, oi? Então vai descontar o quê? Nada, é por isso que você termina o mês com 1 giga dentro. Os aplicativos que mais gastam hoje em dia, que a gente utiliza, é o Instagram e o WhatsApp. Então esses dois são ilimitados. Você vai poder usar além dos 30 GB nesses 7 aplicativos que eu falei. Então pode passar dos 30 GB e muito. Porque se eu abrir meu celular, vai ter uns 600 megas que eu já gastei só hoje de Instagram, mais uns 400 do WhatsApp. Então nisso a gente vai estar podendo passar em muitos desses 30 GB. Porque quando eu fizer a conta dos 30 dias, vai passar em muito. Então já é um benefício muito grande para quem tem... Eu já tenho dele. Aproveitando a doutora Gilane tem. A sua explanação, Adriano, para quem é sócio, a gente já sabe que ele tem já o direito adquirido para vir adquirir a sua linha, certo? Sim, para o militar que não é sócio ainda. O militar que não é sócio, ele pode vir conversar com a gente, caso ele não tenha pretensão de se associar, que o ideal é que ele se associe para ter os benefícios, tanto da TIM quanto de outros benefícios. Eu, inclusive, falei lá no clube, liberei para o pessoal que não é sócio, liberei, por quê? Porque é uma maneira de você atrair o pessoal. Quando eles começarem, a gente vai liberar algumas outras coisas depois lá para o pessoal. Eles vão dizer assim, caramba, o clube militar... Ele tem esse trabalho que, sabe, de cuidado com a gente, de nos dar, né, parceiros aí. E são muitos que a gente vai depois apresentar agora em janeiro, que nós estamos levando para o clube, né, parceiros com pousadas. Além do sócio, a gente vai conseguir também estender, como o Jorge está falando. O pessoal aqui do escritório já está utilizando o plano da TIM do Clube Militar. Agradeço, viu, Joel? Obrigada. Show de bola. E aí vai, além de quem é sócio, que já podia acrescentar pai, mãe, filho, gato, cachorro. Ele vai poder trazer para várias pessoas também da força da ativa e tanto da reserva, que também, por enquanto, não fazem parte do Clube Militar. Perfeitamente. Se uma pessoa for comprar esse plano individual, quanto ele vai pagar por esse plano? Hoje em dia tem plano que se aproxima do plano do Clube Militar, mas não tem esses benefícios todos que o clube tem. Mas se fosse exatamente esse, qual seria assim a média? Passaria de R$100. Passaria de R$100. A questão, porque hoje
os planos básicos, eles só dão o WhatsApp Só ilimitado. WhatsApp, é verdade. Ah, mas tem plano com rede social. Os planos com redes sociais, eles passam de R$90. Inclusive, E não tem a mesma quantidade de gigas que tem do Perfeitamente. Clube Militar. Inclusive, um companheiro nosso chegou essa semana lá no clube, conversando aí, e falou, me informa aí, depois, meu irmão, eu tô pagando 69, não sei o que, da minha esposa, e o meu também 69 e pouco, tem da minha filha. Quer dizer, 37, 21, 210. Ele disse, vou sair daqui agora pagando somente o quê? 105. 35 vezes É, 35. 75. 105 reais. Quer dizer, R$105. Saiu de 200 e pouco. 210, ele teve economia de quê? 50, assim, ele baixou 50% do que ele pagava. No caso, todos os três eram de uma outra operadora. Então, imediatamente, o Pedro lá, Fez a portabilidade? Fez a portabilidade, né? Ele já está satisfeitíssimo Aí, só pra com entender. essa economia de guerra aí. A Economia boa. contabilidade, ela é de outra operadora para a TIM. Certo. Se a pessoa está na TIM para trazer para a TIM, a gente não vai conseguir. Certo. Seriam linhas novas para essa pessoa. Perfeitamente. Já para poder ela utilizar o benefício. Nesse caso, se ela tem TIM já. Não, mas não pode fazer portabilidade, não. Aí tem que a comprar- portabilidade, não. tem que comprar um chip. Ele pode comprar um chip novo, né? E aquele ele pode... Deixar pré-pago, por exemplo, se a pessoa não quiser perder o número. Se ela quiser, ainda assim, tá na TIM, quer trazer para o plano do Clube Militar, a gente até consegue. Traz o número dado dessa pessoa para outra operadora e depois puxa para o plano Se do for um Clube pré-pago. Militar. Transforma o chip dela em pré-pago, por exemplo. Qualquer dúvida, e traz companheiro, pro só plano- ligar para nós, viu? Ligar para dentro. Isso. Inclusive, doutora, tem uma questão interessante aí, né? Às vezes a gente tem uma operadora que realmente a gente não está satisfeito, né? Não está satisfeito, não está oferecendo o que a gente espera. E o que a gente mais vê hoje em dia é justamente isso. A gente vê propaganda o tempo todo aí na TV, no rádio. Olha, estou mudando o meu eletrodoméstico daqui para essa outra marca, eu gostei mais. Então, nós aqui queremos o quê? Que você, estando feliz onde você está, amém. Mas se você pode ter uma economia, como teve um companheiro que tinha 3 linhas de uma determinada operadora e veio para nós e passou a ter o quê? Pagar só metade do que estava pagando, e você quer ter esse benefício, nós estamos aqui para ofertar para vocês esse benefício. Esse é um que a gente está conversando hoje. Aí tem também o exemplo do Souzão. Eu não sei se ele é sargento. Sargento Souza. Que a gente chama de Souzão por conta do tamanho dele. Ele estava com o plano da TIM pagando R$89. Ele pegou 2 linhas pagando 35. 35. Que foi para ele e para a esposa. Pegou 2 linhas. Nisso ainda teve a economia de R$10. R$90, 180. 180. Para você, viu, sócio? E não sócio, pode vir, 180. viu? Aí vem pra gente, ele teve uma economia de 110. Eu vou aproveitar. Economia de 110, passou a pagar. Igual essa Diana, a 70. doutora Carla, e aproveitar nas minhas considerações finais para avisar todos os companheiros do Clube Militar que hoje são sócios e para aquele que pretende se associar aqui, em relação aos nossos processos, muitos estão perguntando, mas para divulgar os processos, coisa e tal, para a gente acompanhar. O pessoal quer dizer a vocês o seguinte: existe processo nosso que se encontra em segredo de justiça. A gente não vai pegar nosso trabalho, certo? Para algum advogado chegar e copiar nosso trabalho. Então, aquele que estiver interessado em saber do nosso processo, procura ele do Clube Militar, me ligue para mim, ligue para Joelson, nós passaremos as informações que for possível. Não é isso, doutor? Exatamente. Procurem Joel e Itamar. Eles vão lhe dar todas as respostas. Eu quero dizer só para vocês, tá certo? Se vocês. Meu coronel, aí quando a gente atinge a idade. Não, pode procurar também. Quando a gente atinge a melhor idade, aí a gente fica muito ansioso. Nós ficamos muito ansiosos, queremos tudo que seja rápido. Irmão, eu cheguei a 60 pensando em completar mais 60. Não estou preocupado, estou pensando em completar mais 60. Tá certo? Você e Matusalém. Com certeza. Mas o pessoal fica muito apressado, entendeu? Mas olha, não se apressem tanto assim, não. Calma. Porque se vocês têm interesse, nós também temos.
para que o clube seja realmente reconhecido pelo trabalho que está fazendo. O escritório também, os profissionais trabalham não só, digamos assim, com esse sentimento de ajudar as pessoas, mas também de sobreviver do trabalho deles. Todos nós queremos que essas ações saiam o mais rápido possível. Quem não está muito preocupado que essa ação saia rápido é o governo. Às vezes até a justiça que está, né? Tá dando um pouco, andando devagar por conta da quantidade de processos que eles têm. É verdade. muita coisa. É muito processo. Então assim, eles, não, meu irmão, não posso, eu estou trabalhando no máximo aqui. A quantidade de processos, eu fico imaginando que o pessoal que trabalha nos tribunais de justiça, eles devem ser pessoas assim, que tem que ter a cabeça muito boa, viu? Porque a quantidade de trabalho é incomensurável. Uma vez eu fui reclamar de um processo meu lá no tribunal, a juíza me chamou e mostrou, eu estou levando para casa, viu? O senhor está vendo que eu estou levando para casa? Eu disse, doutora, mas deu uma olhadinha no meu, ela fez, o senhor já está aqui, ó. Vou olhar o processo. Lembrando que não é o fácil. portal de pergunta está aberto, viu? Pode perguntar a pergunta para a nossa próxima live. Coronel Edvaldo. Quanto a essa cereja do bolo, eu acredito que, assim como eu fiquei em dúvida, o nosso telespectador, né, os internautas vão ficar também em dúvida. Há um tempo, há um período para essa cereja ser degustada, ela já tem assim já tem uma data de quando isso poderia começar a acontecer. Como é o nome daquela como é o nome daquela profeta que estão divulgando muito nas redes sociais? Baba Vanga? Baba Vanga, só Baba Vanga. Eu ia dizer, se eu tivesse essa resposta. Eu tenho a resposta do milhão. A gente faz a coisa rápida. Talvez eu não tenha feito a pergunta bem. Eu queria saber quando ela vai começar os trabalhos de solicitar isso aí. Não, a gente Pode já ser. deu entrada na ação. Pronto, é certo? isso aí. A ação Porque- foi dada entrada, certo? A partir de agora, a gente retroage 5 anos. Agora, assim, quando vai sair... aí eu não que é a entendi. pergunta que vocês vão fazer. Essa pergunta, só quem pode responder para vocês é Joel Itamar. Eu não consigo responder. Quando essa ação vai sair? Aí você pergunta para Joel Itamar. Vou deixar Joel se chamar. Um abraço a todos. Até a próxima. Fiquem na paz. Fiquem na Ei, show de bola. Ó, já tem gente ligando aqui querendo saber, viu? É, Mas aguarde, fique tranquilo, fiquem na paz. Agora, Oi, se for assim, movimentação de processo, aí eu respondo, posso responder. Agora, eu vou dizer, quando essa ação vai ser? Quando eu vou receber? Aí É Joel complicado, é Itamar. complicado. Olha, segunda-feira, dia de Nossa Senhora, né? E é um feriado nacional. O Clube Militar vai estar fechado, então a gente volta a se ver lá no Clube Militar na terça-feira. Lembre-se que se vocês tiverem alguma coisa para conversar com a gente, para se filiar, para comprar o chip, corram porque a gente tem um recesso. Está se acabando a promoção, né? né? E está se acabando. Acabando a promoção. E no final do Corram, ano queremos corram. fazer o sorteio. Então, corram para nos procurar para resolver logo essa situação. Fiquem na paz e que o Eterno abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem Tchau. na paz.